clareza, com a tua unção, Senhor. E que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Tome assento, igreja. Deixa eu apresentar com alegria. Estou vendo aqui a Jéssica. Que bom te ver, Jéssica. Bom demais, seu esposo, seus filhos. Os filhos estão aqui? Estão lá? Nossa, eu adoro seus filhos. Uma alegria ter a Jéssica aqui. Isso aqui é a sua igreja, filha. Essa igreja te ama, viu? Deus te abençoe. Seu esposo, depois quero conhecê-lo. Deus abençoe. Amados, nós estamos durante esse mês falando sobre a volta de Jesus, não é? Falamos sobre os sinais, falamos sobre a volta. E eu tenho procurado mostrar a vocês que a igreja, ela está aqui por um período de tempo. Nossa terra não é aqui, como nós lemos há pouco no capítulo 39 de Salmos. E aconteceu um fato tão interessante esta semana, quando um irmão de uma das nossas congregações escreveu para mim, e falando, olha pastor, eu não perco os cultos de quarta-feira, eu tenho me sentido muito feliz, mas eu estou um pouco preocupado, né? Fiquei preocupado com o quê? Eu gosto muito daqui da terra, fala assim para mim. Gosto demais daqui. Ei, como eu gosto. Gosto. E do jeito que o senhor falou, Jesus está voltando, né? Eu queria ver meus filhos crescerem, né? Eu queria ver neto, como o senhor fala dos seus netos. E eu falei para ele, irmão, não, você tem que amar a volta de Jesus, né? Uma pessoa, um homem de Deus, um jovem, tem 2 filhos pequenos ainda. E eu pude... no primeiro momento, dei alguns conselhos para ele, falei alguma coisa, mas aí, a minha esposa e a irmã Cícera está aqui hoje? Não está, né? Está doente? A minha esposa e a irmã Cícera, como nós tínhamos falado semana passada, estão fazendo um curso de capelania, mas é um curso de uma seriedade enorme. Pensa num trem assim, parece uma faculdade mesmo o curso que elas estão fazendo. Tem até um tipo de um TCC no final do curso. E nós conversamos muito essa semana, eu e minha esposa, sobre esse curso. E minha esposa mostrando que dentro da capelania tem uma série de situações que você pode ser capelão de policial militar, você pode ser capelão de pessoas idosas em hospitais ou essas casas de idosos, você pode ser capelão de crianças com problema. E foi falando. E quando ela falou de idoso, né? Eu disse para ela assim, olha, e ela sabe disso, já disse isso a vocês, eu tenho muita dificuldade, particularmente muita dificuldade de conversar com quem está no final de vida, né? Já fiz curso sobre isso, mas eu tenho dificuldade, eu me emociono com muita facilidade. Ela não, e ela falando para mim como é que tem que ser feito, e Jesus, me livra dessa, né? Eu já contei aqui para vocês que quando eu estava ajudando lá em Jabuticabal, 3 irmãs solteiras, uma com câncer terminal. Queria me conhecer e conhecer ela. E nós fomos lá. Irmão, eu cheguei lá para visitar a mulher, mas quem foi visitado foi eu. Porque eu nunca vi uma pessoa, sabendo que ia morrer daqui 2, 3 dias, na alegria daquela mulher. Não foi assim? Eu fiquei assim, sabe, eu saí da sala, saí do quarto, fui para a sala para chorar. É o meu jeito. Mas eu tenho que entender, e você tem que entender, que a nossa vida aqui é uma atribuição temporária. Nós não estamos aqui para sempre, não. Nós estamos aqui por um tempo, porque o nosso lugar não é esse. E nós precisamos amar a volta de Jesus. Nós precisamos se preocupar com a nossa vida espiritual. Tem muita gente que não está nem aí, né? Vou empurrando com a barriga, não empurra com a barriga não. Pense, não é? Pense. Aquele texto que eu gosto muito de usar quando eu faço velório, né? É melhor você ir à casa onde há o defunto, né? Do que você ir à casa onde tem festa, né? Porque ali você faz reflexão da vida. É assim que o texto fala, né? Então é melhor você estar lá, porque lá não tem como você não pensar. Você fala, poxa, foi meu amigo aqui, ó, meu parente, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, ou meu irmão mais novo, mas, puxa, amanhã eu vou estar aqui, ó. E o povo falando bem ou mal de mim, eu vou estar aqui um dia. É assim que funciona. No texto que nós lemos, no versículo 4 e 5 do capítulo 39 de Salmos, fala assim, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba qual frágil sou. Desde aos meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida,
é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E Paulo, escrevendo aos irmãos lá na cidade de Corinto, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala assim no versículo 18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que nós entendemos? Veja só, existem pessoas hoje que elas buscam sentido na vida. Muitas pessoas procuram o sentido na vida numa religião. Outros procuram o sentido da vida no esporte. Outros vão para uma academia e elas então vão malhar para buscar sentido da vida. Outros fazendo piedade, dando esmola, né? Outro encontra o sentido na vida nos negócios, de fazer grandes negócios. E ela se realiza quando ela faz um grande negócio. Outras pessoas, elas procuram a filosofia, elas querem chegar ao doutorado, ela quer ser pós-doc, porque isso vai tentar realizá-la, não é mesmo? E outros buscam as drogas, como a gente tem visto. Homens, mulheres, atores, atrizes, pessoas de nome dentro da sociedade, tanto no Brasil como fora, que daqui a pouco o cara morreu do quê? Overdose. Por quê? O cara tinha tudo, mas ele procurava o sentido na vida em alguma coisa e correu para as drogas, né? Mas está provado, por A mais B, que por trás disso nós não encontramos sentido para a nossa vida. Não tem como, né? Porque a questão não é o homem em si, não é você, não sou eu. Não. Nós não temos como. Depois que Adão fez o que ele fez, o homem, ele agora está destinado à morte. Esse corpo vai morrer. Não tem porquê. Porque é o corpo do pecado. A não ser que Jesus venha e nós seremos transformados. Mas aí é um corpo glorioso, não é? Muitas pessoas, dentro das suas preferências, dentro das suas virtudes, dos seus defeitos, né, acham que o propósito da vida é isto. Não. O propósito da vida, basicamente, não é isso. O Salmo 119, e o versículo 19, diz o salmista: eu sou peregrino nesta terra. Olha só, eu estou falando de alguém que viveu lá no Velho Testamento, há quase 3.000 anos atrás. Já naquela época, ele dizia: eu sou peregrino. E nós também somos peregrinos aqui. A nossa cidade não é esta. Não, nós não somos daqui não, de jeito nenhum. Para que você viva a sua vida aqui na terra da melhor forma, são duas coisas que nós precisamos estar bem definidas em nosso coração. Primeira coisa, com relação à eternidade. A vida aqui é extremamente breve, com relação à eternidade. Por que ela é extremamente breve? Porque, irmãos, eu brincava hoje com o Dinda, né, com a Sandra, foi aniversário do Dinda essa semana, e nós fomos almoçar hoje, para comemorar o aniversário dele, e a filha dele foi. E eu brincando, falei assim: olha, Dinda, vamos tirar uma foto com ela, porque ela foi almoçar com a gente. Né? Daqui uns dias namora, casa, e aí fica só os velhos juntos, né? É assim que funciona o negócio. Mas é natural isto. Por quê? Porque a gente vê as crianças, nasce, é uma alegria, um bebezinho, né? A gente tem um monte de bebê aqui na igreja, eu vivo querendo pegar no colo, apertar, e daqui a pouco, quando você abre o olho, a criança cresceu. A criança já não é mais criança, né? Já é adulto, já está namorando, já está se formando, já vai se casar, e daqui a pouco, nós já estamos batendo com as 10. Daqui a pouco, vamos fazer o planinho lá. Que planinho agora? Plano de saúde? Não, agora é plano do velório mesmo. É, o funerário. Agora vamos fazer o funerário. Mas você já imaginou nisso? Eu sei que tem muitos irmãos aqui que tem plano funerário. Mas é um negócio meio doido, né? Eu vou fazer um plano funerário. Para quê? Para você. Quando eu morrer, está tudo certinho, não vou dar despesa para ninguém, que eu estou pagando meu plano. Mas é isso. Com relação à eternidade, a vida que ela é extremamente breve, ela é um sopro, como o texto diz. Com relação à vida aqui na terra, ela é temporária e frágil. Por quê? Nós somos frágil.
Nosso tempo aqui é muito curto. A Bíblia diz que é 70 que passadiça, cansaço e fadiga. E é o que a Bíblia diz. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu não posso me apegar às coisas terrenas. Eu preciso voltar os meus olhos, o meu coração, para as coisas espirituais, né? Peça a Deus para te ajudar nesse sentido. Eu preciso focar a minha vida nas coisas espirituais. Espera um pouquinho, pastor, mas deixa eu dizer uma coisa. Mas eu tenho filho, eu preciso, sim, vai trabalhar, vai correr atrás, como o Iago falou. Tem que correr atrás, tem que trabalhar. Você tem que dar o melhor para sua esposa, para os seus filhos. Você precisa, isso faz parte do ser humano. Mas não tira o foco da eternidade com Cristo. Porque Jesus está voltando mesmo, irmãos. Não é grupo, não. Como nós falamos lá no livro de Pedro, no capítulo 3 de Pedro, quando o povo diz assim, espera um pouquinho, esse papo aí desse Messias voltar, isso que é grupo. Quanto tempo nossos pais já foram e ele não vem? Isso nós ouvimos. Pessoas que deixaram de acreditar que Jesus está vindo. Mas entenda, talvez nós não vamos ver a volta de Jesus. Mas uma coisa é certa, nós vamos morrer um dia. E eu preciso morrer em Cristo Jesus. Eu preciso estar dentro de um caixão. E as pessoas que estiverem à volta vai dizer assim, ó, esse aqui está com Jesus. Esse aqui está no braço do Pai. Esse aqui serviu a Deus. Esse tinha temor de Deus. Eu preciso me preocupar com isso. E a minha preocupação, ela reflete nos demais. Sabia disso? A minha preocupação com a minha eternidade, com a minha vida espiritual, vai ter que refletir em vocês. E é de vocês refletirem em mim. Eu preciso olhar para vocês e ver o que o povo viu lá em Moisés quando ele desceu do monte. Vocês lembram o que aconteceu quando ele desceu do monte? Ninguém conseguiu olhar para o rosto dele. Ele precisou colocar um pano porque brilhava. Irmão, o teu rosto precisa brilhar. O meu rosto precisa brilhar. Porque eu preciso ter a aparência de Cristo. Eu preciso falar como Cristo. Eu preciso ver como Cristo. Nós precisamos se preocupar com a nossa vida espiritual porque ela é passageira. Muito bem. Você precisa se lembrar de que Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. A preocupação do bem-estar nessa vida é uma coisa natural do ser humano para o bom relacionamento de marido e mulher, mulher-marido e filhos. Nós encontramos hoje muitos lares destruídos, lares que não dão certo, porque às vezes os pais não demonstram para os filhos o que deveriam demonstrar. E muitos filhos acabam entrando por alguns caminhos porque não viram nos pais o que tinham que ver. Então, o que acontece? Quando isso acontece, com certeza, nossos filhos não vão ter uma vida que deveriam ter, porque não viram exemplo em nós. Mas olha só, Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Filipenses capítulo 3, Paulo escrevendo aos irmãos, no versículo 19 e 20, ele fala assim, o destino deles é a perdição. Quem é esse deles? É aqueles que não conhecem a palavra e não dão valor à palavra. O seu Deus, com letra minúscula, é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Será que isso para você é novidade? Eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso. O que nós estamos vendo hoje nas mídias sociais? O que nós estamos vendo hoje nos jornais? O que nós estamos vendo hoje na televisão? Coisas que você fala, não, eu estou vendo, não acredito nisso. Eu estou vendo, mas não acredito. Eu não acredito que eu estou vendo o que eu estou vendo. Não é assim? Hoje, para a gente ver televisão, está difícil. Está difícil. Porque hoje, as novelas, os filmes, são cenas pornográficas. São coisas que você abomina e você precisa abominar. E aquilo não serve para nós. Por isso que ele fala, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, nós não somos daqui não. Nossa cidade está preparada. Jesus foi claríssimo. E tudo que Jesus falou, cumpriu. Ele falou, olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar para vocês. E eu volto para buscar vocês. Então veja só, com Cristo, o melhor está por vir. Porém, Jesus deseja
a cidadania espiritual para cada um de nós. Para isto, precisamos o quê? Nós precisamos viver aqui desejando a volta dele. Nós estamos aqui, isso aqui é passageiro, nós vamos bater com as 10 um dia. Se você conseguir chegar nos 90, glória a Jesus, mas pode ter certeza, se você chegar aos 90, vai ser uma luta. Dói aqui, dói ali, vai ser luta. Mas o que Jesus deseja para mim e para você é coisa melhor. A nossa identidade está onde? Na eternidade com Deus. É por isso que nós precisamos desejar e orar, não é? Você, eu, nós fomos criados, formados para quê? Para morrer. Oh, meu Deus do céu. Qual que é a única certeza que você tem na vida? Você vai morrer. Você tem certeza que você vai ficar um homem rico e bem-sucedido? Não, não tem. Você tem certeza, você que é solteiro, que você vai se casar e vai ter filho? Você também não pode ter. Você pode até desejar, mas certeza não. Agora, morrer você pode ter certeza, você vai. Você foi feito para durar para sempre. Opa, como é que é isso, pastor? Por quê? Na eternidade é para sempre. Na eternidade é para sempre. Para viver na eternidade. Portanto, creia que Deus realmente tem algo maior e melhor para você. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a nossa vida aqui. Irmão, porque é o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer, para você ter entendimento. Quando Adão fez o que fez, essa terra aqui, ela foi maculada pelo pecado. Tudo mudou. Não pense, os irmãos, que o jardim em que Adão e Eva estavam era isso aqui que nós estamos vendo. Não. Era o paraíso de Deus. Mas quando o homem peca, as plantas, da mesma forma que o homem, elas mudaram. Os animais mudaram. Não existia animal, naquela época, feroz. Não existia isto. Não existia. Os animais eram todos, né? Leão. Se o leão comia alface, eu não sei, mas que era tudo maneirinho. Mas depois que o homem pecou, virou o que virou. O ódio entrou no coração do homem, ao ponto de Caim matar o próprio irmão Abel. E que isso é alguma novidade para nós nos dias de hoje? Você não vê pai matando filho de 2, 3 anos? Você não vê mulher matando marido matando mulher, filho matando pai? Você fala, meu Deus, o que é isso? Isso é o que está na Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 11 diz: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno, pois de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Vocês vão estar providos quando entrar no reino no eterno. Então, deixa eu dizer, aqui é passagem. Isso aqui vai terminar. Procure viver bem com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a igreja de Cristo, porque isso aqui é passageiro. Nosso tempo aqui é curto, mas o Senhor está provendo para nós o quê? O reino eterno. Eu preciso desejar isto. Não deseje suicídio, não deseje o mal para o próximo, não deseje que alguém amanhã quebre. Não, desejo bem para as pessoas que estão à sua volta, seja teu amigo ou seja seu inimigo. Desejo bem. Por quê? Porque o que está provido para nós, o que está esperando nós é vida eterna em Cristo Jesus. Você não pode viver com o coração dividido. Esse irmão que eu disse que me escreveu, ele estava com o coração dividido. Pastor, eu queria tanto ver meus filhos crescer, pastor, eu queria ver meus netos, igual o senhor fala de suas netas e tal. Eu falei, irmão, esquece isso, pelo amor de Jesus. Ame a volta de Jesus, meu querido. Deseje. Você pode se frustrar e muito. E muito. Ore a Deus, peça a Deus para Deus ter misericórdia de você. Por quê? Coração dividido. Tiago 4,4 diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Deus quer ser amigo, quem quer ser amigo do mundo, se faz o quê? Inimigo de Deus. Quando eu digo amar o mundo, irmãos, é desejar aquilo que o mundo te dá prazer. Quando você ama aquilo que dá prazer nessa vida, você se torna inimigo de Deus. E quando eu digo prazer, você fala assim, pastor, mas pera um pouquinho, hoje eu fui almoçar com a minha família e foi um momento gostoso. Irmão, peraí, nós temos que se alimentar, isso faz parte da coisa. Mas tem gente que de verdade vive com relações que não agrada a Deus, amando mais
as trevas do que a própria luz. E cada um de nós é que pode falar de nós. Eu não posso falar de você, você não pode falar de mim. Mas a palavra agora está falando. Qual que é a tua amizade? Com quem? Amizade com quem? Você tem amizade com quem? Quem é que está lá no teu Facebook? Quem é que está lá no teu Instagram? Quem é que está lá que você conversa todo dia no WhatsApp? Você sabe, só você sabe. Sabe, às vezes sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, mas você sabe, mas Deus está falando com você hoje. A sua amizade com o mundo faz com que você seja inimigo do próprio Deus. Agora veja só, você aqui vive, mora, trabalha, se relaciona, todavia seus valores e princípios precisam ser o que? Espiritual. Nós precisamos ser luz diante das trevas. As pessoas precisam enxergar em nós alguma coisa. Sem que você abra a tua boca, sem que você use aquela camisetona bonita. I love Jesus Christ. Não precisa. Não tem necessidade. As pessoas precisam ver que você ama Deus sem que você abra a tua boca. Não é? Sem que você diga palavras. Porque você pode ganhar alguém sem palavras. Pelo seu testemunho, pela sua maneira diferente de viver. É assim que nós conseguimos ser amigo de Deus. Quando você pega lá no início da igreja, qual que era a maior dificuldade do povo? Entender aqueles discípulos, entender aqueles apóstolos. Aqueles caras eram muito loucos. Aqueles caras amavam o inimigo. Aqueles caras, eles comiam com as pessoas que ninguém gostava. E eu volto a repetir aquela palavrinha. Deus gosta de quem você não gosta. Isso que é o problema. Então eu preciso ter um coração do Senhor, um coração de amor e dizer, eu não posso ter o meu coração dividido, porque aqui não é meu lar, não se sinta à vontade nesse mundo, o céu nos espera, Jesus está voltando, os sinais estão aí para quem quiser ver, você precisa, eu preciso, a igreja de Cristo precisa estar preparada para a volta de Jesus, eu preciso ter a minha vida no altar de Deus, eu preciso viver uma vida espiritual que seja genuína e que as pessoas possam me admirar sem que eu abra a boca, porque eu quero expressar o amor de Deus, a luz de Deus na minha vida. Deus nesta noite fala comigo e fala com você. Aqui não é o nosso lar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Pedro, no capítulo 2, versículo 11, ele fala assim, amados, insisto, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aqui, ó, estrangeiro, nós somos estrangeiros, irmão. Nós somos de outro país. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se que existem fatos da vida na terra que mostram que aqui não é o seu lar definitivo. Aqui entra um ponto que eu tenho falado com muitas pessoas que me procuram e me fazem algumas perguntas. E a gente, pela pergunta que a pessoa faz, você vê que a pessoa ainda não teve encontro com Deus. Não é? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo escreve assim, pois... Eu disse que o tópico é, lembre-se, que existem fatos da vida na terra que mostram que aqui não é o nosso lar definitivo. Muito bem. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, ele fala assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro. Mas o que não se vê é eterno. Aí é que está. O que Paulo está dizendo assim? As dificuldades, as dores, as tribulações, as tristezas, os medos, são fatos que revelam que naturalmente aqui não é o nosso lugar. Eu aluguei um carro lá na Flórida, eu estava com a Mariana, graças a Deus. Como eu não falo nada de inglês, aí o guarda me parou. Eu falei, pronto, agora estou em terra estranha.
Que luta, né? Você está numa terra estranha, o guarda manda você parar. Primeiro, eu não sei falar inglês. O guarda vai falar comigo, eu não vou entender bolufas. Por quê? Lá na minha terra, eu sei falar português male. Está entendendo? Ainda bem que a Mariana me salvou. Né? Eu esqueci de acender a luz do carro à noite, só isso. O guarda, não, só acende a luz. Fala, glória a Jesus. Mas por quê? É assim. A pastora, então, pior que eu. Ela chegou lá para entrar, o cara pediu passaporte para ela, pegou, olhou, falou, minha senhora, vai para a salinha. Quase que ela morre. Por quê? Porque eu estou para ver gente para gostar mais de maçã do que minha mulher. E tinha uma maçã dentro da bolsa dela, não pode carregar maçã. E acusou que tinha alguma coisa lá dentro. Aí levou ela e a Mariana. A Mariana até estava esquecendo de falar inglês. Já estava até ligando para o Benhu para saber o que fazer. Aí o cara começou a brincar com ela. Falou, o que a senhora tem aí dentro? O que é isso aí? Maçã. Não pode, senhora. A senhora trouxe feijoada, trouxe feijão também? Não foi assim que o cara falou para você? Trouxe os apetrechos para fazer feijoada? Mas normal, por quê? Eu não estou no meu país, irmão. Aqui, isso que Paulo fala aqui no capítulo 4, os sofrimentos momentâneos são para a glória de Deus, né? É natural que algumas promessas de Deus ainda não se cumpriram e não vão se cumprir na sua vida nem na minha. Por isso que eu disse para vocês que às vezes eu converso com pessoas que ficam dizendo assim, pastor, por quê? Por que não se cumpre, pastor? Por quê, pastor? Eu já orei, já jejuei, eu já fiz propósito, mas por quê? Porque Deus não quer, irmão. O Iago foi claro aqui. Se a gente estiver dentro da vontade de Deus, as coisas viram, Iago, não é assim? Mas se Deus não quer, é para o teu bem. Não é mesmo? Algumas orações, elas não são respondidas. Muitas coisas parecem que é injusta. Não é possível que aquele cara me trate daquele jeito. Que patrão maldoso, que vizinho terrível. Irmão, vá orar pelo teu vizinho, vá orar pelo teu patrão. Porque nós estamos em terra estranha. É terra estranha, é isso mesmo. Você vai sofrer pra caramba. Mas tem uma coisa, o céu te espera. E lá não vai ter sofrimento, lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem tristeza. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Às vezes dá a impressão que o mal está vencendo a gente. Sabe, não é possível, parece que o mal está me vencendo, meu Deus. O que é isso, irmão? Não vai vencer nada. Não vai mesmo. Sabe por quê? Porque ainda não chegamos ao fim da nossa história. Não desista, né? Não chegamos ao final da linha. O melhor ainda está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. No final, Jesus e todos os fiéis vão vencer no nome dEle, para a glória dEle. Se você tem fé, a sua vida está difícil, creia. É porque não chegou o fim ainda, tá? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê algumas histórias que a gente fala assim, mas caramba, por que Deus deixou isso, né? Aí você pega, por exemplo, aquele mocinho obediente, né, que se chamava José, que sempre obediente, mesmo assim ele foi vendido pelos irmãos, foi escravo e foi prisioneiro. Você fala, meu Deus, mas que Deus injusto, né? Mas por quê? Deus tinha alguma coisa grande para ele, Deus tem coisa grande para você. Esse seu sofrimento aí, irmão, não pensa que isso aí é para a eternidade, não. Vai chegar uma hora que Deus vai dar um basta. Tem mais alguém, tem alguém na Bíblia que você conheça que foi mais fiel do que Paulo? Defensor do Evangelho? O cara foi para uma prisão e cortaram a cabeça dele. Mas lá no final o que ele fala? Combati o bom combate, acabei a carreira, só guardei a fé, só me resta o que é a coroa da justiça. Glória a Deus. E João Batista? Lembra de João Batista? O cara foi escolhido por Deus para chegar e dizer, é esse. Seus raça de víbora, né? Quem vos ensinou a resistir? Se arrependei-vos. E quando Jesus chega, ele olha e fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o mundo. Como é que ele morreu? Arrancaram a cabeça dele. E deram de presente para uma mulher ainda. Você fala, mas que isso? Irmão, Deus está lá preocupado. Deus está lá preocupado.
Quando aquele grande homem de Deus estava sendo apedrejado, o que ele fala? Eis que eu vejo o céu aberto e vejo Jesus à direita do Pai. Está pensando que ele sentiu alguma dor? Sentiu nada, estava na glória. Irmão, o que está reservado para mim e para você é a glória de Deus. O fim da vida não é o fim de tudo, é apenas o começo. Então deseja a volta de Jesus. Ah, pastor, eu estou doente, eu acho que eu vou morrer. Não tem problema. Se você morrer e estiver firme, você está na glória com o Pai. A sua vida lá é muito melhor que esta. Hebreus, tem uma passagem lá no capítulo 11, que é o livro, o capítulo muito gostoso de ler, que ele fala dos heróis da fé. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Que isso? Já viu um negócio desse? Teve um que Deus falou assim, vem cá, camarada, sobe aqui. Está vendo lá? Tudo que lá vai ser do seu povo, mas você não vai entrar. Já pensou? Moisés, você não vai entrar não, tá? Mas eu fui o cara, Deus, que o Senhor me usou para, entendeu? Tirar o povo do Egito, abrir o mar. Você não vai entrar. E daí? Por quê? O que Deus tinha para Moisés era muito melhor que aquela terra lá. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Tá? Irmão, Pedro fala que eu preciso de você suportar o sofrimento, não é? Louvar o Senhor diante do sofrimento. Cristo sofreu no meu lugar e no seu lugar, deixando o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Eu li uma parte de um livro, não li o livro inteiro, mas eu anotei isto. Um missionário, americano, ele ficou 55 anos na missão. E ele volta para os Estados Unidos em um navio que vinha de um país remoto, e nesse navio estava um dos presidentes da República dos Estados Unidos. E ele só se tocou que tinha um presidente quando ele estava no final da viagem, que tinha um presidente dentro do navio. Aquele presidente tinha de visitar aquele país, onde ele, que era um país africano, tinha ido lá fazer alguma coisa, e veio no navio com ele. Isso nós estamos falando coisas quando o avião ainda não era usado para transporte, era navio mesmo. E ele então, quando ele está sendo navio, pensando agora que vocês têm que proceder assim, porque o presidente está aqui, o presidente que sai primeiro, aquela coisa toda e tal. E ele então, opa, o presidente está aí, puxa vida, que legal. Mas está ali. Quando todo mundo olhando, o presidente saiu com a esposa, colocaram aquele tapetão vermelho, né, flores, assim, aplaudiram e tal. Né, então o presidente passa, todo mundo... O presidente entrou no carro e, tchum, tiraram o tapete vermelho, tiraram tudo, daí ele passou. Quando ele desembarcou, ninguém nem olhou para ele. E ele ficou triste. Falou, puxa vida, fiquei 55 anos na África. Né? Fala, mas não tem ninguém. Aí, de repente, uma voz no coração dele, meu filho, você ainda não chegou na sua casa. Aqui na sua casa não, meu filho. Está querendo receber flores aqui? Sua casa é lá. Aí o coração dele se alegrou, falou, opa, tenho que parar de pensar besteira aqui. Né? Por que dá tanta importância para as coisas temporárias? Você não é daqui. Onde está seu coração, irmão? Irmão, onde está seu coração? Pensa aí. Este mundo não é o seu lar, não é meu lar. O meu lar, Jesus foi preparar. E eu posso te garantir que acho que está pronto. Porque tudo nos mostra que Ele está muito próximo. Você pode viver aqui a sua vida, mas sem Cristo não dá. Morrer sem Ele, você vai arrumar um pipinão. Você precisa conhecer Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Baixa tua cabeça. Pai amado, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que tem me alertado nessa noite que o céu...